Boa noite, amigos e irmãos. É com alegria que retornamos mais uma quarta-feira para os estudos. Gostaríamos que neste momento cada qual de nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer por este momento que Deus nos concede estudar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Com a permissão de Deus, rogamos a vossa proteção, Senhor, que tenhamos toda a sapiência de poder transmitir os ensinamentos de Jesus. E que cada coração, cada consciência representada pelos irmãos possa envolver através da espiritualidade as benesses que Jesus nos concede. Nosso tema de hoje é a cruz das provações. Todas as vezes que saímos de nossas casas e nos dirigimos a uma casa espírita, como a nossa, esperamos encontrar alívio, consolo, esclarecimento e forças para seguir na caminhada, que em alguns momentos pode se tornar um pouco mais difícil. E é esse o objetivo que temos em mente nesta noite. Podermos conversar sobre assuntos que muitas vezes nos parecem complicados, difíceis de serem entendidos. Muitas vezes somos convidados para esse trabalho. Gostamos de utilizar uma das muitas frases de Jesus para ilustração de nossos estudos. Esta frase de Jesus representa, por assim dizer, um dos maiores consolos que alguém pode dizer para o outro. E foi isso que o Mestre fez quando pronunciou esta sentença. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com esta frase, Jesus deixou muito claro que viera para a nossa felicidade. E que nós fomos criados simples e ignorantes, mas que o nosso destino final é a felicidade. Nós nascemos para ser felizes. E Jesus dera-nos a garantia de que, se quiséssemos, seríamos felizes. Foram muitos momentos em que Jesus nos deixou frases e afirmativas nesse sentido. E que só vem mostrar que Jesus, sendo o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, preocupava-se com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. Como, por exemplo, eu sou o pão da vida,
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Está lá em João, capítulo 6, versículos 32 e 35. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também em João, capítulo 8, versículo 12. Muito conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14, versículo 6. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. E também uma muito interessante, eu sou um bom pastor. O bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículos 7 e 11. Parece que é muito fácil, né, meus irmãos? Analisando assim, superficialmente. Mas Jesus nunca disse que será fácil. Basta que procuremos em seu Evangelho e perceberemos que ele deixou também várias advertências quanto a isso. Por exemplo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, nos traz isso. E nos traz também no capítulo 7 e 14, é porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se alguém quiser seguir-me, disse Jesus, renegue-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a própria vida há de perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e da boa nova há de salvá-la. Nós encontramos isso aí no Evangelho de Jesus. Há momentos, meus irmãos, em nossas vidas, nos quais achamos ter perdido tudo. Mas a vida nos dá oportunidades maravilhosas. Esses episódios que poderiam ser classificados como ruins, a princípio, com o tempo se revelam oportunidades mais preciosas. Mas fazer com que esses fatos se transformem em oportunidades depende muito da forma como cada uma cruz se apresenta. Às vezes percebemos, angustiados, as ocorrências aflitivas da existência e não podemos deixar de expressar
as exclamações de pessimismo e nos consideramos infelizes. Em outros momentos das nossas vidas, as doenças dilaceradoras que nos alcançam nos deixam desencorajados. Sofremos, meus irmãos, as ingratidões que nos ferem a alma, partidas de pessoas às quais dedicamos nosso afeto. Muitas vezes somos surpreendidos pela calúnia infeliz. Somos surpreendidos também, meus queridos irmãos e amigos, por ironia de pessoas que nos são simpáticas. E tudo isso faz com que nos sintamos cansados e passamos a acalentar em nossos corações e nossas mentes o tédio, a desconfiança e a decepção. É preciso que saibamos reagir com sabedoria e bom ânimo frente a estas situações. Elas podem muito bem serem consideradas as nossas cruzes de provação. Os testes que dirão se estamos prontos ou não para seguir as pegadas do Cristo. Todas as pessoas sofrem, meus irmãos, no mundo, sobre cruzes pesadas que lhes arrebentam as resistências, afligindo-as, amedrontando-as. Todavia, meus irmãos, não é esta a finalidade delas. Muitas vezes ignoramos as dores ocultas do nosso próximo, que se encontra atirando sobre catres misérrimos ou imobilizado por paralisias insidiosas e irrecuperáveis. Veja, meus irmãos, o valor da nossa cruz. Não sabemos das decepções que asfixiam os portadores do mal de Hansen, da AIDS, da decomposição orgânica em vida, nem das macerações da alma que empurra ou empurraram para os caminhos da loucura verdadeiras multidões. Nós sentimos isso aí neste mundo que nós vivemos, de tantas turbulências. A dor, meus irmãos, na terra ainda é processo expurgador de 1000 delitos que não foram justiçados e de vícios hediondos que permaneceram ocultos. A misericórdia desse bondoso Deus faculta ao espírito ainda imperfeito recuperar-se pelo sofrimento, depurar-se mediante a cruz de provações, em cujas traves reconsidera atitudes, programa atividades dignificantes, alcança-se
ao bem. Assim mesmo, não são poucos aqueles que, ao invés de retemperarem o ânimo na forja da agonia, deixam-se consumir pelas chamas da revolta, que sempre piora a própria situação. É preciso que saibamos, meus irmãos, examinar as diversas situações de ocorrências afligentes, em que o pessimismo, o tédio e a desconfiança entregam-nos à decepção, vendo nessas experiências as nossas cruzes de provações, às quais todos, sem exceção, estão vinculados. A doutrina espírita, meus amados irmãos, codificada por Kardec no século XIX, vem nos mostrar a necessidade de aprendermos com a dor, o que em princípio não compreendemos bem. Muitos dizem, meus irmãos, que a doutrina espírita prega e valoriza o sofrimento. Grande engano daqueles que assim pensam. A doutrina espírita, como religião, é uma das mais que trabalham pela felicidade do ser humano. Agora, não podemos deixar de considerar que o sofrimento existe e que ele deve ter algum objetivo. Saber tirar proveito das lições é a nossa finalidade. E encontramos em O Livro dos Espíritos as explicações necessárias quanto aos objetivos de nossas vidas aqui na Terra. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Busquemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual a finalidade da reencarnação? Também no Livro dos Espíritos, da questão 167. As palavras encarnação e reencarnação, meus queridos irmãos, estão empregadas praticamente no mesmo sentido, pois o que interessa é examinar a finalidade da vida do espírito na fase transitória como encarnado. Genericamente, pode-se dizer que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, meus irmãos, pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Estudemos, meus irmãos, lá no capítulo 3º, item 8, o céu e o inferno, tratar-se-á, ou trata-se disto, na erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra. O espírito examina o que fez, reconhece os seus erros ou acertos, traça planos e torna resoluções para a nossa existência, onde se submete a novas provas. Esta nova existência, a reencarnação, não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à sua
inferioridade. As reencarnações para os espíritos, neste ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, têm finalidades diversas e específicas para cada um, conforme seja o plano ou meta a cumprir. O que podemos dizer, meus queridos e amados irmãos, é que nós, espíritos, não sabemos tirar proveito de nossas experiências. Muitas vezes, nem sabemos considerar os motivos delas existirem. E quando estamos sofrendo, experimentando as nossas cruzes, o que fizemos? O que fazemos? Melhor assim dizer. Reclamamos. Veja essa historinha em poucas palavras, vamos dizer. Um idoso pastor se encontrava gravemente enfermo na cama e sofria terríveis dores. Um jovem obreiro que o visitava desejou consolá-lo. Cheio das melhores intenções, falou: Deus disciplina a quem ama. Ao que o velho homem retrucou: cheio de dores? Sim, mas agora, neste instante, eu desejaria que Deus amasse outra pessoa. Nós só reclamamos. Muitas vezes, usamos frases feitas e procuramos explicações para o sofrimento do próximo. Mas não chegamos ao fundo da questão quando se trata do nosso próprio sofrimento. O médico não prescreve o medicamento que agrada ao paciente, mas aquele que o cura. Assim também como o médico das almas, Deus nos apresenta muitas vezes remédios amargos, mas é para a nossa melhoria de espíritos endividados que somos. Então, as provações e as tentações que Deus permite que nos atinjam são para o nosso bem espiritual. Assim como nós, pais terrenos, corrigimos os nossos filhos, netos, porque os amamos, Deus também o faz conosco. Quantas vezes não precisamos segurar no colo os nossos filhos, quando ainda pequenos, para que o farmacêutico os aplicasse uma injeção? Só o amor por eles nos obrigaria a tal ato, mesmo com o seu choro nos nossos ouvidos. O mesmo Deus faz conosco. Por amor, permite que as provações arranquem as ervas daninhas do jardim precioso de nossa alma. Aí está a razão pela qual Jesus nos manda abraçar a cruz de cada dia. É pelas pequenas e numerosas cruzinhas de cada dia que o artista divino vai moldando a nossa alma. A nós cabe ter paciência e aceitar cada sofrimento, cada revés, cada humilhação, cada doença, enfim, cada golpe do artista com resignação e paciência.
Cada um de nós, meus queridos irmãos, tem uma própria cruz, única e exclusiva, pois para cada tipo de doença há um remédio próprio. A nossa cruz de cada dia, ela é formada de tudo que fazemos e sofremos. O trabalho diário, as preocupações, a falta de dinheiro, a doença, o acidente, a contrariedade, as calúnias, os mal entendidos, enfim, tudo que nos desagrada. Paulo, apóstolo, dizia aos romanos que tudo concorre para o bem daqueles que amamos a Deus. Pois bem, Deus sabe aproveitar todos os acontecimentos da nossa vida para o nosso bem. Aceitar isso é ter fé, é saber abandonar-se nas mãos divinas, como o enfermo se entrega nas mãos do médico em que confia. Confiemos em Deus. Por isso é que Ele colocou fé verdadeira a cada um de teus filhos. Sofrer com paciência é sabedoria se viver com paz. Quem sofre sem paciência e sem fé, revolta-se, desespera-se e sofre em dobro, além de fazer os outros sofrerem também. Fazem sofrer todos aqueles que estão à nossa volta. Existe uma maneira de passar pelas coisas que faz toda a diferença. Essa maneira começa pela aceitação. Ao aceitar que tudo está perfeito, assim como está, sem resistir, sabendo que ali naquele momento, mesmo que o julgamos ser ruim, está tudo o que precisamos para dar mais um passo. Faz com que encontremos nossas situações da vida, vidas chaves preciosas para a nossa liberdade e crescimento espiritual. Mais que nunca é preciso ter humildade diante dos caminhos do Criador para que possamos entender o que está além do óbvio é disponibilidade para aproveitar as muitas oportunidades que a vida nos oferece a cada dia. Observar a vida, meus irmãos, acontecer de certa distância, buscando mais ao lado que alimenta o crescimento do que alimenta a autopiedade, pode fazer verdadeiros milagres e nos dar a certeza de que nada é por acaso e que no universo existe uma perfeição que sempre podemos aceitar ou, melhor, acessar quando nós dispomos a abrir mão do controle e do julgamento que nos impedem de ver o que está além dos nossos olhos e dos nossos pensamentos. Ficar lamentando ou lembrando caminhos que poderiam ter sido trilhados e que possivelmente evitaria fatos dolorosos, não nos deixa perceber a grande oportunidade que está se apresentando. Justamente nesses acontecimentos que pode proporcionar grandes libertações e liberar de aspectos que ainda nos prendem e limitam. O universo, em sua sabedoria infinita, nos dá exatamente o que precisamos no momento
para evoluir, para crescer. Esta evolução e esse crescimento se dá pelo entendimento e aceitação de que é preciso ocorrer a libertação de tudo que por bem ou por mal nos deixa presos às muitas experiências que vivemos no passado e que para acontecerem se manifestam em situações da nossa vida presente. Quando aceitamos cada situação como se apresenta por inteiro, parece que uma janela se abre e acessamos uma força a qual não tínhamos conhecimento de sua existência em nós. E essa força nos leva, pouco a pouco, a atravessar pela condição com determinação, resignação, serenidade. Parece que podemos ir além do aparente sofrimento. Então, acessar aquele ponto onde nada nos afeta, porque sabemos, meus irmãos, que podemos confiar plenamente em Deus. A partir daí, meus queridos e amados irmãos, novos caminhos se tornam possíveis. Agora, mais que nunca, precisamos estar inteiros e presentes para que cada um exerça seus dons únicos para melhor servir. Para que isso aconteça, precisamos abrir mão de tudo que ainda nos prende a as histórias antigas, que precisam se tornar páginas viradas em nossa vida, para que as energias que ainda estão presas nessas histórias, estejam disponíveis para esse momento tão especial pelo qual estamos passando de servir ao todo com integridade e com amor. É preciso aceitarmos a resignação com valor dinâmico, meus irmãos, que nos oferece recursos para superarmos os momentos graves com alegria, certos de que sairemos dos braços desta cruz para alcançarmos as elevadas esferas de libertação. Se nós estudarmos, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nos deparamos com a seguinte orientação do Mestre querido: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, meus irmãos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram-se com consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar a todos nós, aos homens de uma forma geral. Sobre aquele que, ao contrário, não espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, pois as aflições caem
com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que Jesus levou a nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A lição que podemos chegar a esta, meus queridos irmãos: o peso da jornada pode parecer pesado, mas isso é porque nós ainda carregamos um fardo desnecessário, representado pelos nossos próprios erros e convicções. Através da reforma íntima que a gente sempre batalha, sempre fala, podemos deixar este fardo pesado e carregar outro mais leve. O fardo oferecido por Jesus. Para resistir a uma jornada dura, uma boa ideia é deixar para trás o fardo mais pesado. E caminhar com aquele que for mais leve. Existirá convite melhor a ser aceito do que este? Deus permite um novo recomeço todos os dias, todos os instantes. Eis a grande dádiva a ser aproveitada, meus queridos irmãos. Se cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sabe quem disse isso? Nosso amado Chico Xavier, que costumava dizer: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Jesus, quando curava os doentes, alertava que daquele momento em diante deveria se buscar a ser uma nova pessoa. Aconselhava: vai-se, irmãos, e não peques mais. Vai-se, filhos, não peques mais. Refletamos, meus queridos irmãos, e promovamos a abertura interior da possibilidade de olhar para o sofrimento com os outros olhos e da alternativa de mudança dessa atitude diante da vida. Pois as únicas pessoas que podem fazer algo por nós, melhor que qualquer outra pessoa, somos nós mesmos. E ainda, quando tivermos dúvidas sobre a assistência que estamos recebendo, se ainda estivermos sem forças para seguir, lembremos que a prece, a meditação são componentes importantes do nosso arsenal defensivo. Uma leitura edificante, uma música suave, relaxante, também atende à nossa necessidade de refazimento. E por fim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: quando, porém, toda a nossa munição foi gasta e o desassossego íntimo continuar, quando não estivermos mais sabendo lidar conosco mesmos, recorramos a Jesus, o médico das almas, lembrando-nos de suas consoladoras palavras: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, agradeçamos a Deus por tamanha oportunidade de podermos
ter estado nesta quarta-feira. Para todos nós, em especial para mim, que me senti fortalecido como vocês estão fortalecidos com essas palavras do Cristo. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa conduzir sempre a vida de cada um. Sempre naquele olhar prismático de Jesus, que devemos seguir a sua caminhada, a sua trajetória, porque assim como ele mesmo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fiquem com Deus e uma boa noite. Obrigado pelo carinho.